Há um tempo atrás, eu estava visitando alguns irmãos que não frequentavam mais a igreja adventista e me deparei com uma situação que me chamou muita atenção. Inclusive, essa situação é o motivo pelo qual eu estou fazendo este vídeo. Como ancião da igreja, parte de minhas atribuições era visitar os irmãos quando faltavam aos cultos. Na visita, eu perguntei ao irmão o motivo pelo qual ele não estava mais frequentando os cultos da igreja. E a resposta do irmão foi a seguinte: eu não vou mais frequentar a igreja adventista porque a igreja adventista ensina que se alguém comer carne, não vai para o céu. Eu perguntei ao irmão: como assim, irmão? E o irmão disse: o irmão fulano pregou na igreja e leu um texto do livro de Ellen White, e nesse texto que ele leu, Ellen White afirmou que quem comesse carne não seria trasladado, não iria para o céu. O texto que o pregador leu durante este sermão foi o texto que se encontra no livro Conselho sobre o Regime Alimentar, na página 380, 381. Eu vou colocar esse texto na tela. Veja o que o pregador leu e que levou este irmão a não querer mais frequentar a igreja. Entre os que estão aguardando a vinda do Senhor, o comer carne será afinal abandonado. A carne deixará de fazer parte de sua alimentação. Devemos ter sempre isso em vista e esforçar-nos por trabalhar firmemente nessa direção. Não posso pensar que nessa prática de comer carne estejamos em harmonia com a luz que Deus nos tem dado. Esse foi o texto que o irmão, ao ouvir, ficou profundamente escandalizado e fez com que ele desistisse de frequentar, de ser membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas afinal, o irmão compreendeu o texto? Vamos analisar o que esse texto realmente disse. O que Ellen White está afirmando, e isso fica muito claro, é que entre as pessoas que estão se preparando para a volta de Jesus, para a trasladação daquele dia, o comer carne será, afinal, abandonado. Inclusive, ela afirma que os que estão se preparando para a trasladação devem ter sempre isto em mente. O que eles devem ter em mente? Que deverão abandonar o uso da carne. Mas ela não está afirmando que quem come carne não irá se salvar. Ela apenas está afirmando que o abandono da carne será uma experiência desfrutada por aqueles que estão esperando a segunda vinda de Jesus. Ou melhor, se preparando para a trasladação. Mas por que esse irmão chegou a essa conclusão? Existem duas razões básicas para as pessoas não compreender adequadamente a mensagem de saúde. A primeira razão é um preconceito negativo a respeito da mensagem de saúde. Não sabemos explicar bem o porquê, mas algumas pessoas têm uma certa antipatia pela reforma de saúde. E essa antipatia leva essa pessoa a não ouvir com atenção, a não investigar de maneira profunda todo o conteúdo da mensagem de saúde, levando eles a rejeitar a mensagem. A segunda razão é a maneira como essa mensagem é apresentada. Infelizmente, existem pregadores que fazem uma abordagem muito radical da reforma de saúde e essa abordagem radical leva muitas pessoas a rejeitar a mensagem ou, quando começam a praticar, desistirem de praticar e, a partir dessa experiência negativa com a reforma de saúde, essas pessoas passam a se tornarem avessas a essa mensagem. Mas como este problema pode ser evitado? Para este problema ser evitado, seria bom que tanto o pregador como também os ouvintes adotassem o mesmo princípio usado pelos bereanos. Eles deveriam investigar com atenção o tema. Como fazer isso? Ou seja, não deveriam considerar apenas uma declaração de Ellen White a respeito do assunto, mas sim deveriam estudar o todo, tudo aquilo que Ellen White falou sobre a reforma de saúde. Ellen White era extremamente cautelosa quando apresentava os princípios da reforma de saúde e, inclusive, ela recomendava essa mesma cautela àqueles que apresentavam os princípios da reforma de saúde ao povo. Eu vou apresentar para você
alguns textos de Ellen White, onde ela apresenta a questão da reforma de saúde e onde ela dá algumas orientações sobre como essa mensagem deve ser apresentada. Eu vou colocar na tela um texto que se encontra no livro Conselho sobre o Regime Alimentar, na página 468. Vamos à leitura do texto. Não devemos ir mais depressa do que nos possam acompanhar aqueles cuja consciência e intelecto estão convencidos das verdades que defendemos. Temos de ir ao encontro do povo onde se acha. Alguns dentre nós levaram muitos anos para chegar à posição em que se encontram agora na questão da reforma de saúde. É obra lenta efetuar uma reforma no regime. Temos poderosos apetites a defrontar, porque o mundo é dado à glutonaria. Se concedêssemos ao povo tanto tempo quanto nós levamos para chegar ao atual estado avançado na reforma, seríamos muito pacientes com eles e lhes permitiríamos que avançassem passo a passo como fizemos nós, até que seus pés estivessem firmemente estabelecidos na plataforma da reforma de saúde. Devemos, porém, ser muito cautelosos para não avançar muito depressa, para que não sejamos obrigados a voltar atrás. Em matéria de reformas, é melhor ficar um passo aquém da meta do que avançar um passo para além. E se houver erro, seja então do lado mais chegado ao povo. Alguns princípios são apresentados por Ellen White àqueles que advogam a reforma de saúde. Segundo ela, a promoção da reforma não deve ser muito rápida, deve ser lenta, ou seja, devemos ser pacientes ao ensinar os princípios de reforma de saúde para as pessoas. Não devemos esperar que essas pessoas assimilem e comecem a praticar de maneira muito rápida. Algumas pessoas são lentas em adotar os princípios da reforma de saúde e devemos ter consciência disso. Inclusive, Ellen White afirma que muitos adventistas que hoje já estavam assentados na plataforma da reforma de saúde levaram muito tempo até se encontrar nesta posição. Deveríamos entender que, assim como nós demoramos muito tempo para estarmos nessa condição quanto à reforma de saúde, as demais pessoas também precisam de tempo para poderem efetuar uma reforma de saúde consistente em suas vidas. Outro ponto que ela coloca é que em matéria de reforma de saúde, é melhor você estar um passo atrás do que um passo à frente. Ou seja, é melhor você estar precisando fazer algumas reformas que tornem a sua dieta um pouco mais restritiva do que você se tornar uma pessoa restrita em excesso em matéria de regime alimentar. Inclusive, nos livros de Ellen White, a gente percebe que houve pessoas que tiveram sérios problemas com a reforma de saúde, não entenderam bem os seus princípios, adotaram uma dieta restrita e acabaram tendo problemas de saúde por conta disso. Por esta razão, Ellen White afirma que os passos dados em prol da reforma de saúde devem ser lentos. Ou seja, é melhor estar um passinho atrás do que um passo à frente, porque pode ter problemas graves. Inclusive, a minha experiência com a reforma de saúde foi mais ou menos assim. A pessoa que apresentou os princípios da reforma de saúde para mim, por exemplo, não me pediu para eu abandonar a carne. Essa pessoa me ensinou acerca dos benefícios das frutas, das verduras, dos cereais integrais, das sementes oleaginosas, acerca dos benefícios do exercício, dos benefícios de tomar água em quantidades regulares, dos benefícios do repouso, dos benefícios da confiança em Deus. Eu fiquei impressionado com a apresentação dessa mensagem. Tive vontade de praticá-la e comecei a praticar aquilo que ele me ensinou. Mas à medida que eu praticava, eu também me interessei por estudar sobre o assunto. Um dos livros que eu li foi, por exemplo, o livro Conselho sobre o Regime Alimentar. Li esse livro, fiz várias anotações e, com base no que eu li desse livro, eu decidi que deveria ir mais além do que aquilo que esse irmão me apresentou. Inclusive, após alguns meses praticando os princípios da reforma de saúde, resolvi também parar de comer carne. Tomei essa decisão há mais de 31 anos. E desde então comecei a me aprofundar sobre o assunto. Inclusive na igreja,
passei a ser membro da EDM, uma equipe distrital de mordomia cristã. Passei 7 anos como membro dessa equipe e durante esses 7 anos eu sempre apresentava palestras sobre saúde. Inclusive, estou voltando a essa equipe no próximo ano novamente. Por que eu cheguei a essa conclusão? Porque à medida que eu fui me aprofundando, eu entendi melhor os princípios da reforma de saúde e fui avançando. Ou seja, se esse irmão tivesse talvez apresentado os princípios da reforma de saúde para mim em sua forma mais estrita, talvez eu tivesse rejeitado. Mas como ele apresentou os princípios de maneira mais light, os princípios básicos da reforma, sem ir a extremos, eu pude assimilar isso daí, comecei a praticar, comecei a experimentar os benefícios em meu próprio organismo e comecei a me desenvolver na compreensão e na prática dos princípios da reforma de saúde. Há mais de 31 anos estou a cada dia aprendendo mais alguma coisa, aprendendo mais sobre o meu corpo, sobre estilo de vida saudável e procurando implantar e praticar esses princípios em minha vida. Então eu não posso, por exemplo, impor para uma pessoa que está chegando hoje à igreja os mesmos princípios da reforma de saúde que eu tenho adotado. Eu preciso começar a apresentar para essa pessoa os princípios mais básicos da reforma de saúde, aqueles princípios que ele pode, dentro da realidade em que ele se encontra, praticar. Quando a reforma de saúde é apresentada dessa forma, sempre dá bons resultados. Eu sei que, conforme Ellen White apresentou aqui nesse texto que eu acabei de ler, não é fácil implantar uma reforma de saúde. O mundo é dado à glutonaria. Os seres humanos são inclinados aos excessos. Então, leva tempo. Nós precisamos entender essa questão. Além do mais, Ellen White ela apresentou a sua própria experiência sobre a reforma de saúde e a própria experiência de Ellen White em relação à reforma de saúde mostrava que ela não era uma pessoa extremamente rigorosa nessa questão. Inclusive, em algumas ocasiões, Ellen White afirma que havia comido carne, mas que estava atemorizada em fazer esse tipo de coisa. Vamos considerar esse texto. Vou mostrar aqui para você esse texto. Vou colocar esse texto na tela quando ela fala a respeito desse assunto. Onde é possível obter bastante leite bom e frutas, raro há uma desculpa para comer alimento animal. Não é necessário tirar a vida de qualquer das criaturas de Deus para suprir nossas necessidades comuns. Em certos casos de doença ou exaustão, poderá ser considerado melhor usar alguma carne. Mas grande cuidado deve ser tomado para adquirir carne de animais sadios. Tem chegado a ser questão muito séria se é seguro usar de algum modo alimento cárneo nesta época do mundo. Melhor nunca usar carne do que usar a carne de animais que não sejam sadios. Quando não me foi possível obter o alimento de que necessitava, comi um pouco de carne algumas vezes, mas estou ficando cada vez mais atemorizada de fazê-lo. Então, é muito clara a posição de Ellen White a respeito de como os princípios da reforma de saúde devem ser apresentados. Nós não devemos esperar que em uma semana a igreja toda aprenda a viver segundo os princípios da reforma de saúde em sua forma mais avançada. Contudo, se bem que não devamos ser apressados nessa questão, não devemos também ser relaxados nessa questão. Como povo que aguarda a volta do Senhor, que compreende a relação existente entre a reforma de saúde e a preparação para a vinda de Cristo, devemos sim fazer esforços no sentido de apresentar a mensagem, de educar o povo nessa direção. Era exatamente isso que Ellen White estava propondo. Ela afirmou que o povo de Deus iria ter uma experiência com a reforma de saúde, que no final eles iriam acabar abandonando o uso da carne. É interessante que quando as pessoas compreendem a dinâmica da saúde e os benefícios da reforma de saúde, a maioria delas acabam tendo essa experiência, ou seja, é uma consequência natural. Inclusive, uma das profecias de Ellen White foi que a carne seria abandonada não somente pelos adventistas do sétimo dia, mas também por outras pessoas do mundo. E hoje, para espanto meu, eu estive revisando alguns dados sobre o número de vegetarianos no Brasil, e um dado me chamou a atenção.
cerca de 29 milhões de brasileiros se declaram vegetarianos. Ou seja, tem muito mais vegetarianos que se abstêm de comer carne no mundo do que na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ou seja, a profecia de Ellen White a esse respeito se cumpriu. Ou seja, nós devemos entender isso e devemos apresentar não só a questão da alimentação, mas sim os outros hábitos que promovem a saúde, como ar puro, exercício físico, uso da água, repouso, morada limpa e aprazível, confiança no poder de Deus, ou seja, os 8 remédios. Isso é o que Deus espera de cada um de nós. E por essa razão que Ellen White faz algumas advertências, principalmente à liderança da igreja, que não seja negligente tanto na apresentação da mensagem como também na prática dos princípios de saúde. Eu vou colocar na tela aqui um texto onde ela dá uma advertência para os pastores nesse sentido. Se bem que não tornemos o uso do alimento carne um teste, se bem que não queiramos forçar ninguém a abandonar seu uso, todavia é nosso dever instar para que pastor algum da associação faça pouco da mensagem de reforma nesse ponto ou a ela se oponha. Esse texto esclarece a questão. Ellen White deixa bem claro que não devemos fazer do uso do alimento carne um teste de comunhão. Ou seja, ninguém deve ser forçado a abandonar o seu uso, ou melhor, excluído da igreja se não abandonar o uso da carne. Contudo, ela afirma que pastor nenhum deve fazer pouco caso da questão da reforma de saúde, ou deve se opor à reforma de saúde. Em outras ocasiões, Ellen White afirmou que os pastores deveriam ser um exemplo na prática dos princípios da reforma de saúde, porque eles poderiam, enquanto estavam à mesa, ensinar para os irmãos, por exemplo, os princípios da reforma de saúde. Então concluímos que Deus tem um plano para a sua igreja, e parte desse plano é que os seus membros sejam pessoas saudáveis, e para que essa boa saúde seja alcançada, é necessário que pratiquemos os princípios da reforma de saúde que nos foram dados por Deus e que certamente irão fazer a diferença em nossa saúde e irão contribuir para que a gente também pratique os princípios da palavra de Deus em outros sentidos, além dos da reforma da saúde. Que Deus possa nos abençoar e que Ele nos ajude a entender, apresentar e praticar os princípios da reforma de saúde.